Tudo bem? Nós estamos retornando para, em continuação ao nosso curso sobre a reforma trabalhista, falarmos agora sobre a remuneração, ou as alterações que ocorreram no tocante à remuneração. E quanto a isso, nós vamos tratar, em primeiro lugar, das alterações ocorridas no artigo 457, quanto à natureza jurídica das parcelas ou dos componentes remuneratórios. Falaremos também um pouquinho sobre as utilidades, equiparação salarial com as mudanças trazidas no tocante ao artigo 461 da CLT, com impacto para a jurisprudência consolidada na súmula 6. E por último falaremos da questão da incorporação de gratificação de função, contemplada pela súmula 372 do TST. Não é? Muito bem, no tocante à natureza jurídica das parcelas, nós tivemos duas mudanças sucessivas no artigo 457. A primeira ocorrida pela Lei 13.467 de 2017, e depois, logo em seguida, na semana em que entrou em vigor a nova lei, nós tivemos a medida provisória 808, não é? Que também trouxe algumas alterações. Então foram duas alterações sucessivas, conforme nós podemos ver nessa tabela que eu apresento aqui. Não é? E o que mudou? Bom, vamos lá. Quanto às parcelas de natureza salarial, antes o artigo 457 trazia como indicações de componentes de natureza salarial a importância fixa estipulada, isso é o chamado salário base, que é o valor fixo central do salário, as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagem e abonos. Desaparecem da nova redação trazida pela Lei 13.467 as percentagens, as gratificações ajustadas, as diárias para viagem e os abonos. Desaparecem completamente. Preservam natureza salarial, entretanto, a importância fixa estipulada, isso é o salário base. Inicialmente, quando a lei foi aprovada, 13.467, apenas as gratificações legais teriam natureza salarial. Com a medida provisória também passaram a ser mencionadas as gratificações de função, que podem ser objeto do contrato, não é? E as comissões. Então, só esses três, né, esses três componentes é que teriam natureza salarial expressa de acordo com a lei. Né? E quais não teriam natureza salarial? Antes, o 457 dizia que não teriam natureza salarial as ajudas de custo e as diárias de viagem que não superassem 50%. Muito bem, e o que mudou? Primeiro, vamos começar pelo mais simples. Em relação às diárias de viagem, agora não há mais qualquer limitação no tocante ao valor. Não importa o valor, a diária não tem natureza salarial. É claro que de acordo com o princípio da primazia da realidade, se na prática ficou demonstrado que a parcela só tem esse rótulo, não é? Nós estamos diante de um salário travestido, evidentemente isso vai importar no reconhecimento da natureza salarial do valor. Não é? Muito bem. Além disso, agora, de acordo com a nova redação trazida pela Lei 13.467, mesmo que tenham caráter habitual, não vão ostentar natureza remuneratória salarial, ajuda de custo, e nesse caso a medida provisória limitou, curiosamente, a 50% do valor da remuneração, auxílio alimentação, aqui é uma mudança expressiva, auxílio alimentação só não tinha natureza salarial quando a empresa aderisse ao PAT ou houvesse previsão em norma coletiva, de acordo com as OJs 133 e 413 da SPDI 1, não tem natureza diária de viagem, conforme já visto, independentemente do valor. Prêmios, essa é uma novidade, que destoa um pouco do que seria a tendência jurisprudencial. E os abonos, os abonos conforme eu já havia antes mencionado. No tocante aos prêmios, é importante ter em conta que esses prêmios são aquelas liberalidades, segundo define a lei, concedidas pelo empregador, em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro, pelo empregado, ou melhor, ao empregado ou um grupo de empregados. E pelo quê? Em razão de um desempenho destacado, que é necessariamente superior ao que ordinariamente se espera dele. Se espera do empregado no exercício daquelas atividades para as quais ele foi contratado. Então, se ele tem um desempenho, uma produtividade, por exemplo, maior do que aquela que se espera para a sua atividade, ele pode receber uma premiação. E esse prêmio pode se dar tanto em bens,
não é? Como em serviços ou mesmo um valor em dinheiro. Muito bem, uma regra trazida pela medida provisória importante é a frequência. O prêmio não pode ser pago mais do que 2 vezes por ano. Então, nesse caso, os prêmios necessariamente, tal como ocorre em certa medida com a participação nos lucros e resultados, não poderão superar essa frequência semestral, vamos chamar assim. Na verdade, a lei fala em 2 vezes por ano, então poderia ser 2 vezes no mesmo semestre. Não é? No caso da participação nos lucros e resultados, não pode ser inferior a 1 trimestre. Então, no mesmo trimestre, eu não posso pagar participação nos lucros e resultados 2 vezes. Não é? Muito bem, houve uma mudança trazida pela medida provisória 808 em relação às gorjetas. Na verdade, a maior parte das mudanças, é importante esclarecer, simplesmente foi de realocação. Então, o parágrafo 4º virou o parágrafo 12, o parágrafo 5º virou o parágrafo 13, o parágrafo 6º virou o parágrafo 14, sem alterações relevantes. Não é? O parágrafo 7º virou o parágrafo 15. Aqui eu fiz nos slides, nós podemos ver, um paralelo, não é? Entre essas previsões todas, não é? Que sofreram alterações pouquíssimo expressivas de redação. Não é? O que nós podemos destacar, entretanto, de novidade? Não é? Que essas novidades estão nos parágrafos 19 a 23. No 19, por exemplo, foi instituída uma multa que deve ser paga pelo empregador sempre que descumprir as regras relacionadas ao repasse dessas gorjetas aos empregados, num valor equivalente a 1/30 da média da gorjeta por dia de atraso, limitada ao piso da categoria, e com algumas outras regras, como, por exemplo, a necessidade de respeito do devido processo legal, ou melhor, do contraditório da ampla defesa. Esta limitação, entretanto, será triplicada quando se tratar de reincidência. E depois se define o que é reincidência, que é quando o empregador comete a mesma falta durante o período de 12 meses posteriores ao reconhecimento do descumprimento. Muito bem. No parágrafo 22, já não mais falamos de gorjeta, nós temos aquela previsão quanto à questão dos prêmios, já mencionada aqui, não podem ser pagos mais do que 2 vezes por ano. E no 23, nós temos uma regra que para o Estado é muito importante, que concerne ao imposto de renda, que vai incidir sobre todas as parcelas referidas nesse dispositivo, o que significa dizer que, mesmo não ostentando natureza salarial, algumas dessas parcelas vão sofrer incidência do imposto, a não ser que lei específica venha afastá-la. Muito bem, e assim nós podemos avançar um pouco para falarmos das utilidades. E aqui houve uma única mudança com a Lei 13.467, que foi a introdução do parágrafo 5º, segundo o qual o valor relativo à assistência prestada por serviço médico odontológico, próprio ou não, inclusive reembolso com despesas como, por exemplo, medicamentos, óculos, aparelhos ortodônticos, ortopédicos, melhor dizendo, próteses, órteses, entre outros, não vão integrar o salário. Na verdade, isso aqui foi simplesmente explicitar o que, em certa medida, já estava no parágrafo 2º, que fala que não tem natureza salarial as utilidades relacionadas à saúde, assistência médica, odontológica, entre outros. A lei aqui quer ser bem explícita, com o objetivo, evidentemente, de não desestimular o empregador a oferecer essas utilidades. Lembrando que as utilidades terão natureza salarial sempre que observados 3 critérios. Gratuidade. Então, se não for gratuito, terei natureza salarial em princípio. Habitualidade. Sendo habituais, a tendência é o reconhecimento da natureza salarial, apesar do que diz a 13.467 em relação a outros aspectos. E, por fim, a questão da contraprestatividade, que se resume com aquelas expressões para e pelo trabalho. Se for pelo trabalho, se tiver caráter retributivo, em razão do trabalho, terá natureza salarial. Se for para o trabalho, isto é, se for imprescindível para a prestação de serviços, não terá natureza salarial. Só para recordar o que nós temos já pacificado na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Muito bem. E com isso podemos seguir um pouco mais adiante e tratar disso que foi objeto de uma alteração bastante significativa, que é o que concerne à equiparação salarial, objeto do artigo 461 da CLT, assim como também da súmula 6 do TST,
e os seus 10 itens. A primeira alteração se deu no caput do 461. E o que nós temos aqui? O que diz o 461 no caput? Passou a dizer, sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial. Antes se dizia, na mesma localidade. Corresponderá a igual salário, sem distinção de sexo, acrescentou-se etnia, nacionalidade ou idade. Muito bem, mas a mudança mais importante, seguramente, foi essa, no mesmo estabelecimento empresarial. E o que quis o legislador aqui? Dizer o seguinte, que mesmo trabalhando, antes de explicar, não é isto, a súmula 6 do item 10 dizia que o conceito de mesma localidade se referia a mesmo município ou região metropolitana. Então, se duas pessoas trabalhassem em filiais diferentes de uma empresa, não é, mas que ficassem na mesma cidade ou em cidades que compunham a mesma região metropolitana, por exemplo, Jaboatão, Guararapes e Recife, por exemplo, não é? Se ficasse na mesma região metropolitana, haveria a possibilidade de equiparação. Pois bem, agora o legislador fala em mesmo estabelecimento empresarial. Então, a rigor, se forem duas filiais na mesma cidade, não haverá direito à equiparação salarial. Então, se for uma loja no shopping X e a mesma loja no shopping Y, poderia haver diferenciação salarial. Esse é pelo menos o que sugere, não é, a literalidade do preceito. Há na magistratura uma certa resistência a isso, e aqui vai indicado um enunciado da ANAMATRA, que eu venho mencionando nas nossas aulas, e que aborda precisamente esse aspecto, com uma interpretação diferente conforme poderá ser verificado. Muito bem, uma outra mudança aqui no parágrafo 1º. Aqui está dito que, ou melhor, qual foi a mudança? Né? Eu vou sintetizar. Antes, para que se pudesse reconhecer o direito à equiparação, a diferença de tempo de serviço não poderia ser superior a 2 anos, entre o paradigma e o paragonado. Muito bem. O TST, interpretando esse dispositivo, dizia que a diferença de tempo de serviço na função não poderia ser superior a 2 anos. Não importaria, portanto, o tempo de serviço na empresa. Então, o sujeito que estava há 30 anos na empresa, não é, desenvolvendo determinada atividade, depois muda de atividade, a empresa contrata uma pessoa, um ano depois, para fazer essa mesma atividade. Poderia haver equiparação salarial? Sim, porque a diferença de tempo de serviço na função entre eles não seria superior a 2 anos. Isso muda com a nova lei, ou muda parcialmente. Agora nós temos que considerar 2 tempos. O tempo de serviço na empresa e o tempo de serviço na função. A diferença de tempo de serviço na empresa não pode ser superior a 4 anos, e a diferença de tempo de serviço na função não pode ser superior a 2 anos. É isso que agora se encontra implícito, ou melhor, explícito, no parágrafo 1º do artigo 461. Já o parágrafo 2º esclarece a possibilidade de a empresa adotar um plano de cargos e salários, de modo a afastar o direito em tese à equiparação, sem a necessidade de homologação perante o MTE. A empresa poderia fazer isso por norma interna, um regulamento empresarial, ou mediante negociação coletiva. Anteriormente, a súmula 6, no item 1, esclarecia que o plano de cargos e salários só poderia atuar como óbice à equiparação se viesse a ser homologado pelo Ministério do Trabalho, no caso dos empregadores particulares, ou pela autoridade competente, no caso dos empregadores públicos. Pois bem, a necessidade de homologação, segundo essa alteração, já desapareceu. Uma outra mudança, ainda a ser ressaltada, concerne a necessidade de adoção de critérios de progressão por antiguidade e merecimento alternadamente. A súmula 461, ou melhor, a súmula 6, esclarecia sobre a necessidade de previsão de antiguidade e merecimento. Na verdade, o próprio 461 da CLT, no parágrafo 3º, dizia isso. Então, esses planos de cargos e salários, para atuarem como fatores de afastamento do direito de equiparação salarial, a equiparação salarial, deveria contemplar progressão por antiguidade e merecimento alternadamente. A jurisprudência do TST chegou a afirmar que nem mesmo a negociação coletiva poderia afastar esta regra, não é, da alternância.
Pois bem, o parágrafo 3º do 461, agora com a redação da 13467, diz que a empresa pode adotar ou um ou outro, né? Ou os dois ao mesmo tempo, é uma opção da empresa. Então, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade ou por apenas um desses critérios dentro de cada categoria profissional. Então, a nova lei diz isso. Ainda sobre a equiparação salarial, não é, o parágrafo 5º do artigo 461 passou a adotar uma regra em sentido oposto àquela indicada no item 6 da súmula 6 do Tribunal Superior do Trabalho. E qual é aqui o debate? Em torno da chamada equiparação em cascata ou em cadeia. Como funcionava isso? Um determinado sujeito entrava com uma ação na Justiça do Trabalho pleiteando a incorporação de um valor qualquer. Então havia o reconhecimento desse direito, determinava-se a incorporação, então com isso ele passava a receber mais do que o colega que estava ao seu lado. Esse colega poderia pedir uma equiparação salarial, desde que essa vantagem que veio a ser reconhecida ao paradigma não fosse decorrente de uma tese superada pela jurisprudência ou não consistisse em um direito pessoal, uma vantagem pessoal, para ser mais preciso. Muito bem. E se esse colega, então, pedisse equiparação e viesse a conseguir, não é? Poderia ocorrer de um terceiro colega, então, pedir equiparação com esse segundo e também conseguir. E assim com um quarto e um quinto. E qual é o problema? O problema é que, muitas vezes, a diferença de tempo de serviço entre esse primeiro paradigma e o paraganado poderia ser, vamos imaginar, de 1 ano e meio. Já do segundo para o terceiro, de mais 1 ano e meio. Do terceiro para o quarto, de mais 1 ano e meio, e assim por diante. De modo que entre o primeiro e o último elos dessa cadeia, não é, poderia haver uma diferença muito superior aos 2 anos, não é, indicados no artigo 461. O TST, entretanto, admitia expressamente essa possibilidade da equiparação em cascata, considerando irrelevante, como dizia a súmula, nós podemos aqui no slide ter acesso ao texto, não é? Irrelevante a existência de diferença de tempo de serviço da função superior a 2 anos. A nova redação afasta essa possibilidade, ao afirmar que a equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos ou na função, no cargo, melhor dizendo, ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo, veja só, tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Então, com isso, se afasta a possibilidade de reconhecimento da chamada equiparação salarial em cascata. Uma novidade importante, a meu juízo, um avanço significativo, uma regra essencial em tempos em que se procura não é, eliminar toda forma de discriminação, é a regra que está no parágrafo 6º, que concerne a uma indenização, uma multa, né, em verdade, pela discriminação. Notem bem, esta multa é cumulável com as eventuais diferenças reconhecidas a título de equiparação. Então, se no caso concreto, né, houver uma diferenciação salarial injustificável, não é, entre o paradigma e o paragonado, ele vai ter direito, não é, esse reclamante, às diferenças decorrentes da equiparação. Mas, se além disto, não é, se verificar no caso concreto que houve discriminação, não é, seja por motivo de sexo, etnia, na verdade aqui a relação me parece exemplificativa, não é, ou qualquer outro motivo, não é, pode-se dar, não é, o pagamento de uma multa. E como se será estimado isso? Né? A multa terá o valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Né? Isso que nós temos aqui. Então, é 50% do teto previdenciário, o que dá um valor de algo próximo de R$3.000. Para concluir a nossa aula sobre remuneração, né, e os impactos da reforma trabalhista, eu não poderia deixar de mencionar o acréscimo do parágrafo 2º ao artigo 468. O artigo 468, como nos recordamos, é o artigo que trata da alteração do contrato de trabalho. Estabelece como requisitos a existência de mútuo consentimento e a ausência de prejuízo direto ou indireto para o trabalhador. No parágrafo 1º desse dispositivo, antigo parágrafo único, havia a previsão de que o empregado poderia ser revertido ao cargo efetivo original,
sendo ele exercente de função de confiança, de forma unilateral pelo empregador. Então, a reversão poderia ser determinada unilateralmente. Em que consiste a reversão? A devolução do empregado que exerce cargo de confiança ao seu cargo efetivo original. Muito bem, a partir desse dispositivo, houve uma discussão que resultou na formação de uma súmula do TST, a súmula 372. E qual era a discussão? O que ocorria naqueles casos de pessoas que estavam há muito tempo exercendo a função de confiança e, por isso, recebendo a gratificação correspondente. Imagine, por exemplo, o caso de um gerente geral de agência bancária, que tem que receber pelo menos 40% do seu salário a mais para o exercício desta função de confiança. Imagine que esse sujeito está há 15 anos. Muito bem, o TST, em homenagem ao princípio da estabilidade financeira, pacificou o entendimento de que se o empregado exercesse a função por 10 anos ou mais, função de confiança, ele incorporaria a gratificação correspondente independentemente de reversão, ressalvadas as hipóteses de justo motivo para a reversão. Então, o empregador poderia a qualquer tempo reverter o empregado, mas não poderia afastar o direito à gratificação correspondente. A nova redação, ou melhor, o parágrafo 2º, introduzido pela Lei 13.467, diz o contrário. Diz que a alteração indicada no parágrafo 1º, isto é, a reversão, com ou sem justo motivo, não importa, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Tá? Quanto a esse aspecto, é importante ter em conta o debate em torno do direito intertemporal. Tá? O TST, no momento que eu gravo, ainda não promoveu as alterações das súmulas em relação à reforma. Isso deve ocorrer em fevereiro de 2018. Quando então poderemos saber o que vai ocorrer com a súmula 372. O que se pode dizer como tendência no TST, na jurisprudência, é a de que para os empregados que já haviam incorporado o direito à cristalização, vamos dizer assim, né, a aderência, né, dessa vantagem ao seu contrato individual, para esses não haveria mudanças. Não é? A gratificação teria sido incorporada. Não é? Já para os que não tinham adquirido ao tempo da gratificação, aí esse direito não poderia vir a ser reconhecido. Essa é uma tendência. É muito cedo para dizer que essa tendência vai se confirmar, nós teremos que estar atentos à jurisprudência para ver para que direção ela vai arrumar. E, dessa forma, eu gostaria de novamente agradecer a sua paciência, que me ouviu até aqui, dizer que eu continuo à disposição. Meu e-mail é trabalho@gaudio.com.br. Se tiver qualquer dúvida, por favor, fique à vontade para entrar em contato. Né? Será um prazer poder interagir com você que nos acompanha aí atentamente. Muito obrigado, nos vemos na próxima aula.